Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Magalu Cloud Conecta. Se você não viu o primeiro episódio, nós falamos sobre Kubernetes e banco de dados as a service. Não deixe de conferir aqui no nosso canal. Hoje eu venho por um motivo super especial. Nós estamos no Dia das Mulheres. E tem eu, obviamente, Mônica Hillman, gerente de comunidades, e eu vim trazer outras duas mulheres sensacionais da nossa cloud. Olá, eu sou a Luciana Pereira, consultora comercial da Magalu Cloud. Um prazer estar aqui com várias mulheres nesse mês que é tão especial pra gente, né? Então, ter essa representatividade é muito, muito gostoso. Sou publicitária de formação, fiz pós em marketing, mas atuo na área de tecnologia há muitos anos, né? Há mais de 15 anos. Muito contente de estar aqui, trabalhando para a Magalu Cloud. Vou falar um pouquinho também sobre a minha carreira, né? Funções, como que é o dia a dia. E é isso aí. A Lu tá que nem eu ali, tem uma formação... Eu tenho formação em tecnologia e no marketing. A gente fez uma história ao contrário. Oi, gente, eu sou a Marina, eu sou TAM aqui na Magalu Cloud. Já estou aqui na área de TI há muitos anos também, eu estou em torno de 12, 13 anos. Sou formada em gerente de projetos, atuando um pouco fora da área. Comecei minha carreira bem cedo, assim, e já diretamente em atendimento, né? Então, eu sempre falo que eu comecei já olhando para o cliente, desde sempre. Passei por diversas áreas, então eu já fui supervisora de operações, eu já cuidei de auditoria, de atendimento, já fui Product Owner e hoje atuo como TAM aqui na Magalu Cloud. Aqui na Magalu Cloud, eu já também participei da parte de Soma, que é o nosso conselho de colaboradores aqui na Magalu. E eu acho muito importante, sim, a gente ter essa representatividade. É muito legal estar aqui com grandes mulheres na empresa. E é muito legal também estar aqui nesse mês, que é tão importante pra gente. Olha só, a Marina realmente vive a cultura do Magalu, que é super forte. Você pode conferir nas redes sociais, por exemplo, do @Magalu Carreiras. E, né, então a gente tem representantes do time comercial e do Technical Account Manager. Mas vamos entender melhor, então, o que cada uma delas faz. Então, agora a pergunta de milhões. O que esses cargos fazem? Como que é o dia a dia de vocês? O consultor comercial é o profissional que está ali olhando as oportunidades de mercado, né? A gente atua como um conselheiro mesmo, né? Ouvindo ali as necessidades dos clientes, traduzindo isso em soluções, né, para o time de arquitetura. Então, é um trabalho que é feito muito em conjunto também, obviamente, né, com o time de engenharia. Mas a gente está nessa linha de frente, né, do atendimento. Então, qualquer demanda, tendência de mercado, necessidades específicas, porque cada cliente, cada segmento tem a sua particularidade. Então, a gente tem essa responsabilidade de entender também o que cada cliente precisa e como que a gente vai conseguir traduzir isso em soluções tecnológicas, né? Então, se alguém estiver procurando aqui, que está ouvindo nós, entrar na cloud, na Magalu Cloud, pode ser que caia em contato com você. Sim. Estaremos à disposição para atender todo mundo, né? E cada um com o seu desafio. Sim, e um Technical Account Manager, né, um TAM, ele é um parceiro estratégico, né, ele é um parceiro estratégico a longo prazo. Então, a ideia do TAM é focar sempre no sucesso do cliente. A nossa proximidade com o cliente é muito parecida com a do comercial, né, a diferença mesmo é o foco, né, a gente tem um foco maior em sustentação do ambiente, em ser mais estratégico, em entender também a dor do cliente, ser o ouvido dele e ser a voz dele aqui dentro, né, então a gente trabalha muito próximo diariamente, a gente avalia consumo, a gente dá melhores práticas para o cliente também. Então, a ideia, sim, é ser esse parceiro para o cliente, né? Ter essa comunicação direta e ser o facilitador para ele aqui dentro. Beleza, então só vou recapitular para ver se eu entendi. Primeiramente, o cliente ele entra em contato com o time da Luciana e depois ele cai para o seu ali e eles ficam em contato durante toda a trajetória aqui dentro. Mais ou menos, mais ou menos. A ideia é assim, ele entra, primeiro no contato com a Lu, né, com a Luciana, e quando ele vem pra gente aqui do nosso time de Technical Account Manager, acaba não saindo do papel da Lu, né? A gente tem uma divisão ali
de demanda, né, digamos assim, mas a gente trabalha muito junta, sempre trazendo a solução que o cliente precisa, tomando decisões juntas, né, então a gente sempre divide o bastão ali todos os dias, porque a decisão que ela toma, eu também preciso estar ali junto, a gente precisa entender a dor do cliente junto, até para que a gente possa levar para o cliente a melhor solução, né, então a gente precisa trabalhar em conjunto sempre. E é uma transição, na verdade, né? Quando a gente fala em jornada de transformação digital, a gente está falando também em você cumprir algumas etapas. Então, tem a etapa do atendimento, a etapa da especificação técnica. Aí, quando a gente já faz o onboarding do cliente, também tem toda essa questão de você fazer essa transição de forma leve, natural, né? Beleza, agora que a gente entendeu o que as duas fazem, em que momento o cliente tem acesso a vocês? Nós temos alguns caminhos, né? Tem um time de SDR que também faz a atuação e buscando ali oportunidades de negócio. Tem os clientes que vêm também através do portal, né? Dependendo do tamanho, da complexidade do projeto, né? O nosso papel aqui como consultor também é identificar quais são os desafios e as expectativas, né, do cliente. Dependendo da criticidade, da complexidade de cada projeto, a gente define, né, estrategicamente como que vai ser esse atendimento. Então, nessa parte é que entra o trabalho do TAM, né, que vai dar toda essa assessoria, esse suporte durante o projeto. Sim, e isso é muito legal dizer, assim, quando o cliente ele vem pelo próprio painel, né, ele tem essa autonomia de criar sua própria conta, de fazer os testes, de trazer seus workloads, ele tem acesso direto ao nosso suporte, que é 24 horas. O nosso suporte do CS, né, o Customer Care, que está ali total à disposição do cliente para poder apoiá-lo na sua necessidade. E claro, caso o cliente já tenha uma conta, né, ele já tenha vindo pelo painel, ele pode solicitar nosso contato diretamente no painel também, né, ele pode abrir um ticket para o nosso suporte que direciona para a gente também essa solicitação. Então, isso é muito legal, né, a gente sempre está disponível para o cliente, de qualquer lado que ele vier, a gente vai conseguir atendê-lo. Ai, perfeito. E tem uma coisa que todo mundo é curioso de saber, o backstage, né? O que vocês acham que é o momento mais crítico da jornada do cliente depois que ele entra aqui e está em contato com vocês? Eu pontuaria que é o pós-go live. Quando a gente sobe as máquinas e faz toda a implementação, ali é um momento de muita atenção e requer monitoramento, né? Como parte da jornada, a gente quer garantir o sucesso, né? E para garantir o sucesso, a gente tem que estar monitorando, assessorando, cuidando mesmo de todas as etapas do projeto, né? Exatamente, exatamente. E a gente quer assegurar para o cliente que ele está num ambiente seguro aqui. Esse é o momento mais crítico porque é o momento que o cliente tem essa visibilidade total do nosso ambiente, né? E a gente precisa assegurar esse ponto de latência, de disponibilidade. Então, a gente entende que esse é um momento mais complexo para o cliente, e não só para o cliente, mas para a gente aqui também, porque nosso time ele está ali à disposição e ele fica ali disponível em relação no momento do Go Live, para que a gente possa realmente assegurar essa disponibilidade para ele e tá ali apoiá-lo no momento, qualquer necessidade que ele precisar, principalmente nesse momento mais complexo, a gente está ali para atuar imediatamente caso precise. Bom, nós temos muitos clientes que já têm uma empresa que está digitalizada, já tem um conhecimento sobre nuvem. Pode ser que ele chegue aqui com uma coisa na cabeça, uma ideia na cabeça que não é o ideal. Vocês já passaram por uma situação dessas? Como é que vocês lidaram? Acho que principalmente para quem está nessa linha de frente, a gente se depara com situações inusitadas, né? E tem demandas de clientes que chegam até nós que não tem uma dor latente, mas às vezes uma curiosidade, uma intenção, um desejo de realizar um projeto mais elaborado. Então, acho que nosso trabalho também é isso, é entender onde ele quer chegar, né? Traduzir isso, trabalhar com um time de arquitetura para poder atingir essa maturidade ou esse interesse, né, em realizar algo diferente.
Não, realmente, assim, acontece muito. E é muito interessante, assim, o importante, assim, o nosso papel aqui é realmente entender, porque muitas vezes o cliente, ele já traz uma ferramenta que ele conhece, né? Ele já traz um ambiente que ele conhece. Então, o nosso papel é justamente entender, né, a necessidade dele, ou a curiosidade que ele está sentindo ali no momento, e tentar transformar isso de uma forma que a gente consiga atendê-lo, né? Muitas vezes também a gente tem cliente que vai trazer pra gente o impacto que ele sente, né? Um exemplo que acontece bastante também olha, eu não posso ter lentidão, eu não posso ter perda de vendas, enfim, eu não posso ter uma indisponibilidade no meu ambiente. Ele trazer essa frase é uma frase muito do impacto que ele sente, né? E aí o nosso papel é a gente entender que, legal, então o que ele precisa é de redundância, ele precisa de um ambiente de alta escalabilidade, ele precisa de um load balance bem estruturado, muitas vezes vai precisar de um DR. Então, o nosso trabalho ali naquele momento, quando ele traz pra gente essa necessidade ou essa vontade, é a gente conseguir traduzir isso para a gente poder levar para os nossos especialistas de produtos ou para os nossos arquitetos em engenharia e levar de uma forma estruturada, né? Não levar só essa visão de negócios. Muitas vezes o cliente vai ter essa visão e a gente é responsável por traduzir isso para ele, sabe? Acho que vale acrescentar também, Moni, a gente está num mercado muito competitivo e é comum também alguns clientes trazerem necessidades se comparando ali ao concorrente, querendo uma aplicação parecida, um software parecido, porque o meu concorrente faz isso ou aquilo. E aí também a gente tem que entender o nível de maturidade de cada empresa, né? Então, essa evolução vai muito também do trabalho de consultoria, né? De como a gente vai posicionar, né? Cada produto, cada solução. Bom, podemos perceber o quanto vocês são próximas dos nossos clientes e como a área de vocês se relacionam com a área de produto. Então, a partir do que vocês ouvem, né, desses clientes? Olha, a gente tem reuniões, cadências de reuniões com os clientes estratégicos, obviamente, né, que requerem uma atenção especial. Tem os cases de sucesso também que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Durante essas sessões, nessas conversas, a gente consegue captar muito do que o cliente requer, do que ele tem como objetivo, e nem sempre a gente tem isso pronto, né? Então, é a partir daí, a partir desses insights que a gente tem, conversando, tendo esse contato mais próximo com o cliente, é a partir dali que a gente leva isso para dentro de casa, né? Junto do TAM ali, a gente faz um trabalho com o time de produto, para poder, em alguns casos, até desenvolver uma feature nova, né? Então, nem sempre a gente tem tudo pronto, mas a gente está muito nessa escuta para poder desenvolver novas features. E eu acho muito legal isso, né? A gente trata cada cliente como único aqui dentro. Então, mesmo que o cliente não tenha contato com o seu comercial, né, ele não tem esse projeto mais complexo, ele também tem as vias de solicitar suas features, né? A gente tem nossas pesquisas de satisfação, o próprio ticket de atendimento ele pode trazer, e o nosso time de CS, ele é responsável por centralizar essas solicitações para a gente, né? Então, independente de onde vier essa solicitação, a gente centraliza com o nosso time de CS e eles direcionam também para o nosso time de produtos, né? A ideia é justamente que a gente consiga ter status, ter o próprio roadmap em cima para poder passar para os nossos clientes. A gente sempre fala que é importante dizer que os nossos clientes, eles ajudam a gente a construir o nosso roadmap, né? A gente se baseia, na verdade, nas necessidades dos nossos clientes, porque para a gente não faz sentido a gente lançar uma feature que não vai ser usada. Então, é muito importante a gente pegar esses feedbacks para a gente poder levar para o nosso time de produtos, para que eles lancem, né, essas features e novos produtos e novas necessidades ali dos clientes, para que eles mesmos testem essa solução, né, e veja se faz sentido. E trazer também pra gente esses feedbacks se a nossa solução foi suficiente para ele ou se ele precisa de mais alguma coisa, sabe? Beleza, vocês conversam bem próximos dos clientes para pegar feedback, para aconselhar, para direcionar. E qual é o erro mais comum que vocês veem acontecer? Nossa, acho que o erro mais comum é o Ctrl-C, Ctrl-V.
né? É o cliente trazer o ambiente dele, muitas vezes até físico, sem otimizar, sem avaliar a arquitetura, sem realizar adaptação, né? Mas a gente entende que isso depende muito da mentalidade do cliente, né? Em relação aos seus conhecimentos de automação, em relação à observabilidade, é ele entender como funciona uma cloud, né? E aí é onde a gente entra, que é justamente a gente conseguir mostrar para o cliente que a nossa cloud funciona de uma forma diferente, que o ambiente dele estará disponível de outra forma, que existem outras ferramentas mais eficientes do que a que ele trouxe para a gente, né? Então a ideia é mostrar para ele que existe uma forma melhor, né, de tratar ali, para que ele não precise deixar um analista dele ou um desenvolvedor ali na madrugada apertando o botão, e que ele pode deixar ali de uma forma, configurar a nossa cloud, né, de uma forma geral, que ele consiga tratar aquele ambiente mais automatizado, né. E até acho que falando um pouco de IA também, tem muita empresa querendo fazer tudo com a IA, né? E às vezes ela não tem o skill necessário ou ainda não está nesse nível de maturidade de incorporar IA em todas as aplicações, e aí acaba desenhando um monstrinho ali e depois fica mais difícil, né, de conseguir ter o resultado que ela espera. Então a gente também serve aqui como conselheiro nesse aspecto, né, de como usar a IA da melhor forma. Isso, que nem você falou antes, tem que tudo analisar a maturidade da empresa naquele momento. Sim. Então agora a gente vai pensar um pouco no futuro das suas profissões. O que vocês estão aprendendo, o que vocês estão aplicando, que você acha que vai ajudar no futuro aí do que você já faz hoje? Bom, a gente trabalha num setor que está em constante transformação, né? Então, acho que o aprendizado, ele é essencial, você está em constante aprendizado, buscando informações, participando de webinars. É óbvio que hoje todo mundo usa IA, né? Mas não que ela vá, não acredito que ela vá substituir, mas a gente precisa aprender a usar. E principalmente quando se trata de clientes, em atendimento ao cliente, a gente também tem que prover recursos, né, insumos, eu diria, insumos para que esses clientes tomem as melhores decisões. Então, só a ferramenta da IA não acho que seja suficiente, né? Então, ela está aqui para nos ajudar, né, para a gente evoluir. Então, a gente só vai evoluir se você conseguir aprender a usar, né? E também nesse aspecto de o que eu posso fazer com mais, né? Você falou um ponto muito importante, Lô. Acho que a inteligência artificial, ela vem para somar, e realmente é necessário que a gente aprenda a usar, né? Não só para você como pessoa, mas para você como CNPJ. Acho que é importante que o time técnico tenha essa visão de negócios também. Entendo que a regra de amanhã é o especialista técnico, ele não ser só especialista técnico, ele entender do negócio do seu, né, do seu cliente e tudo mais. A ideia é que a IA seja só o ponto de partida ali, né, o meio do caminho, mas precisa saber um pouco de tudo, sim. Eu acho que a Cloud, ela veio justamente para mostrar que a gente precisa entender um pouco de tudo e que a necessidade do cliente, ela muda sempre. No meu caso, como consultora, eu utilizo bastante a IA para obter insights, informações de clientes, tendências, né? Quando você vai fazer uma reunião com o cliente, por exemplo, você tem que ir preparada para essa reunião. Então, acho que esses insumos nos ajudam muito, né? Você ter uma conversa mais assertiva. Então, eu acho que a IA ajuda bastante, mas é muito importante o contato humano. Então, a gente vai seguindo nessa jornada, usando a tecnologia a nosso favor, né? E mantendo ali, obviamente, esse contato para que você alcance ali os resultados, né? Que todo mundo espera, que é uma jornada melhor e mais satisfatória. Bom, a conversa tá muito legal. E se alguém quiser trabalhar dentro da Magalu Cloud, quem sabe na área de vocês, quais são as dicas que vocês dão? A escutativa, né? Não adianta você ser extremamente técnico, você ser especialista, se você não ouvir seu cliente, sabe? Então, pra gente aqui, você precisa entender, você precisa sentir o que o cliente sente.
e precisa conseguir traduzir isso para as demais áreas, né? Porque a gente aqui trabalha sempre para o sucesso do cliente, né? A nossa visão é sempre pensando no sucesso do cliente e na tranquilidade que ele vai ter no dia a dia. Então, acho que é sempre se adaptar, é sempre buscar conhecimento, é conhecer a IA. Mas eu acho que essa é a maior regra, assim, da vida aqui na Magalu Cloud, num contexto geral, é saber ouvir. É saber ouvir e é entender mesmo o que o cliente sente, sabe? E se quiser vir para Magalu Cloud, busca a gente aí no LinkedIn, manda aí seu currículo, entre em contato, a gente vai adorar. E o que mais a gente gosta aqui é realmente de trabalhar em parceria. Então, todo mundo se ajuda, isso eu acho muito legal. Todas as áreas, a gente consegue ter muita interação entre todas. Todo mundo tem muita paciência aqui para mostrar e entender e participar mesmo. Eu e a Lu mesmo, a gente é parceira de diversos clientes e a gente trabalha muito juntas ali o tempo inteiro. Então, acho que essa é a maior dica, né, Lu? Eu diria que estar atento e curioso, né? A gente tem, obviamente, os portais de carreiras, né? Que você pode ali buscar as oportunidades por ali. Mas, acho que no sentido da profissão mesmo, eu colocaria a comunicação como algo essencial, né? Você saber se comunicar bem, independente de você ser da área técnica, ou de uma área de produto, uma área de qualidade. Então, acho que a comunicação não é só para o atendimento, só para quem está na linha de frente, né? Eu acho que para você conseguir até interagir bem com outras áreas, você ter uma comunicação assertiva, ela é muito importante. Então, a pessoa tem que gostar de relações humanas. Eu acredito muito nisso. É isso. Muito obrigada pelas dicas, meninas. Estamos chegando no final do segundo episódio do Magalu Cloud Conecta. E a gente conseguiu ver que cloud não é somente infraestrutura. É relacionamento, são negócios, é impacto real. E agora só mais um pedido. Onde que as pessoas conseguem encontrar vocês nas redes? No LinkedIn, por exemplo? No LinkedIn, meu LinkedIn é Marina Nieto. Podem me adicionar, eu tô ali disponível para vocês. LinkedIn, Luciana Pereira, podem me encontrar lá. Será um prazer comunicar com vocês. E é isso, obrigada novamente, obrigada para quem está assistindo. Não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo e comentar no formulário que a gente tem aqui na descrição para saber o que vocês querem ouvir, quem que vocês querem que eu traga aqui para compartilhar. E ficamos por aqui, pessoal. Tchau, tchau, até breve.